estamos no nosso culto de ensino, faremos a transmissão desse estudo e também agradecer a Deus pela oportunidade de se usufruir, né? Ter essa tecnologia para nós conseguirmos falar, conseguirmos de alguma forma ter contato com nossos irmãos. Afinal de contas, a gente faz parte, né, da comunhão com os irmãos e sem comunhão a gente não consegue, sem esse contato físico, a gente não consegue, aparentemente, não consegue manter a comunhão. Porém, Deus abriu essa oportunidade para redes sociais e agora a gente consegue manter minimamente esse contato, essa comunhão, e o nome de Deus vai sendo glorificado. O texto que eu gostaria de dividir aqui, que quero dividir com os senhores, está registrado em Abacuque, capítulo número 3, versículo de número 2. O texto está dizendo assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Gostaria de dividir esse texto aqui em palavras mais simples ou brandas, tratando-se que o profeta Abacuque vê um cenário de necessidade de avivamento. E ele faz uma conjectura aqui, faz um pedido a Deus também, para que o Senhor Deus pudesse avivar a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a pudesse notificar. O mais intrigante que seja esse texto, é inteligentíssimo quando o profeta diz que é para o Senhor avivar a sua obra no meio dos anos. O motivo é que precisaria de alguém que lê fazer uma segunda análise. Por que ele está pedindo para que o Senhor Deus avivasse a obra no meio dos anos e no meio dos anos a pudesse notificar? Porque quando a gente começa, eu sempre disse isso, em alguma vez que passamos por esse texto, torno a repetir, que no começo de toda a trajetória, no começo de qualquer projeto, no começo de qualquer início, quando é início de alguma coisa, quando é startar alguma coisa, nós começamos isso com uma facilidade muito alta. A saber, existe muita força em nós, existe muito recurso para começar. Quem começa com entusiasmo, começa com força, começa com garra, começa com ideias novas, começa com muita agilidade, muita rapidez, velocidade, e isso faz com que o início do projeto é um início alegre, feliz, é um início que não consegue enxergar barreiras, não consegue enxergar dificuldade, não consegue enxergar nenhum tipo de pedra no caminho que pudesse tropeçar. No entanto, no meio do projeto, no meio da vida, no meio das situações, este mesmo que começa a perder força. Por que começa a perder força? Porque ele começa a perceber a ausência de ajudadores, ou começa a perceber o seu cansaço dado a velocidade que ele começou, ou então começa a enxergar que o fim estaria provavelmente longe. E dado que ele ouviu que o trajeto a ser cursado, o trajeto a ser andado, percorrido, seria um trajeto pequeno, então ele pode começar a esmorecer por não ver esse projeto chegar, esse dia chegar, esse momento terminar, essa fase concluir. Quando a gente vai para a faculdade, para os cursos de faculdade, Deus deu esses tipos de privilégio para muita gente, e a gente observa que num curso começa 36, começa 40 alunos, e quando vai concluir, a conclusão o número é muito pequeno. Então começa 40 alunos, termina com 30 alunos, com 6 alunos, com 7 alunos, às vezes com menos ainda. Me lembro que fiz um curso na área teológica, bacharel, ano 2002 a 2006, e nós começamos com 39 alunos e concluiu apenas 4 alunos. Então, aparentemente, as pessoas, quando vão chegando no meio do trajeto, e isso é uma verdade, não é só aparência, desculpe, é uma verdade,
ele vai se esmorecendo, vai perdendo a força, vai perdendo a sua talvez, né, a sua visão do que vai acontecer no futuro. E isso se dá por falta de algum tipo de manutenção da fé ou manutenção do seu projeto. Todo projeto ele precisa de ter o início, mas quem começa ele precisa de ter um meio de fazer manutenção para que no meio desse projeto ele possa ter a mesma força quando começou e ir para a conclusão. E o profeta Abacuque está usando esse termo, pedindo a Deus para que avivasse no meio dos anos e no meio dos anos a notificasse, porque ele sabia que quando esse projeto começasse, alguém no meio poderia perder força. Então ele faz uma solicitação, um pedido a Deus para que pudesse visitar a sua obra no meio dos anos. O povo está cativo, o povo está com algumas mazelas, algumas dificuldades, algumas dores. Tais dores também está usando termos agora que são pesados para Deus, mas alguém sensibiliza com aquela situação e pede a Deus para que o Senhor pudesse trazer um avivamento. Todo avivamento, é a forma que eu entendo, ele não ocorre, ele não acontece, ele não existe se primeiro não sofrermos um abalo sísmico, um abalo das estruturas de forma radical. Então, não existe avivamento após apenas uma pregação, após apenas um hino, após apenas uma oração a ser feita. Não, existe sim um processo para sermos avivados. E esse processo se dá após um abalo sísmico. Exemplo que está acontecendo agora no nosso país, isso é um abalo sísmico. Depois desse abalo que está movendo esta nação e também outras nações, viveremos avivamento, viveremos algo extraordinário da parte de Deus. Como algumas das pessoas, sem dúvida, elas se aproximarão mais de Deus, terão um maior contato com Deus, e outras abandonarão a fé, tais quais nós já temos visto pessoas que, infelizmente, elas se perderam no meio do caminho e durante esse processo perderão ainda mais. E o texto que Abacuque está mencionando para Deus, ele está pedindo essa ajuda. Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos a notifica, faz ela prosperar quando ela estiver acabando as suas forças, ajude ela para que quando a sua obra estiver perecendo por causa de força, ela possa ser revitalizada e ter continuidade. Esse termo, no meio, que é o termo que eu mais friso aqui esta noite, é justamente o ponto crucial de quem vai continuar ou de quem vai desistir. A crise, ela nunca foi um despertar para prejuízo. A crise, ela sempre foi uma encruzilhada da ladeira que desce para o fracasso ou da subida para o sucesso. A crise, ela é apenas uma encruzilhada, ela não é para depreciar o seu contexto histórico ou o seu contexto do seu projeto. Na verdade, essa crise ela vai nortear quem vai descer a ladeira de um fracasso ou quem vai subir a rampa do sucesso. Então, esse escritor, de forma lúcida, de forma clara, de forma limpa, de forma coerente, faz esse pedido a Deus. E Deus é genial, Deus é sensato, Deus é ajudador, Deus é generoso para com as pessoas e vai, de alguma forma, movimentar para que haja sido feita ou possa ser feito algumas manutenções no meio da trajetória. A saber, se todos nós fizermos manutenção da nossa fé, fizermos manutenção daquilo que aprendemos, é óbvio que nós vamos fazer com que todo o processo de nosso projeto, todo o andamento do nosso projeto, que chama-se vida, ele terá uma performance, ele terá um fruto, ele terá muitos benefícios para quem está ao nosso lado e principalmente para nós que cuidamos desse projeto. O nosso projeto chama-se salvação, esse é o nosso projeto. O projeto de vida que o cristão tem não é permanecer na terra, ele faz todos os seus tipos de trabalho, ele faz seus cultos, suas orações, suas aplicações, todos os seus louvores, anseio e um clamor para que o Senhor que nos chamou, nos resgatou das trevas,
para a sua maravilhosa luz, pudesse então nos levar para onde Ele está, que é as mansões celestiais. Nenhum cristão, nenhum servo de Cristo imagina ficar nessa terra. É claro, não usaríamos de nenhum termo agressor para esse momento que a nação vive. No entanto, esse momento anseia os cristãos a vinda de Cristo. Se não for assim, nós não somos cristãos. Nossa base é o arrebatamento da igreja. Claro, Deus não é injusto e muito menos esquecido. Pelo contrário, Deus lembra-se de todas as coisas. Este momento é o momento de pedir a Deus que nos ajude para que não desçamos ladeiras do fracasso. Contrário, possamos subir a rampa de um sucesso feliz. O que é ter sucesso em Deus? É poder ter certeza da sua presença em nós, ter certeza que a sua mão está nos protegendo, ter certeza que Ele está conosco, independente de tempestade, furacões, crises, problemas que possam vir, termos essa certeza. Ser feliz não quer dizer que não teremos nenhum tipo de abalo, nenhum tipo de impacto no nosso projeto, mas teremos sim a bênção de Deus. Ser feliz é entender que teremos o Senhor nos acompanhando. Diz o texto em Mateus, capítulo 28, versículo 20, que o Senhor cooperaria conosco, ou estaria conosco, cooperando conosco, todos os dias, até que os séculos viesse a ser consumado. Ele estaria conosco, nos ajudando, fazendo com que o seu nome fosse glorificado, e consequentemente a isso, muitos de nós vimos, ouvimos, sentimos e temos essa certeza em nós, que o Senhor coopera conosco, a saber, nós não temos força em nós mesmos, a nossa força vem de Deus, a nossa capacidade não está em nós, nossa capacidade vem de Deus. Diz o salmista, e também proverbista, e também sábio, numa oração ele diz a Deus: Deus, eu preciso que o Senhor me dê apenas a porção que eu estou acostumado, não me dê nem mais, porque se o Senhor me der mais, eu esqueço do seu nome, e não me dê de menos, porque aí eu lanço mão do seu nome e ridicularizo o seu nome, ou seja, eu posso trazer um escândalo. E ele diz: eu quero que o Senhor me dê a porção acostumada. Registrado isso, registrando essas palavras, ele diz que é uma forma sensata de estar com Deus. E eu gostaria de dizer aos irmãos que agora pode ouvir, pode assistir, pode ver esse vídeo, também ouvir esse áudio, que avive-se. Mas como me avivar, pastor? Peça a Deus que através desse abalo que nós estamos sofrendo, você possa viver um avivamento. Não tenha esse momento para uma depreciação na sua vida espiritual. Pelo contrário, anime-se na fé, avive a sua alma e permita que o Senhor Deus possa fazer o extraordinário. O extraordinário para nós não é apenas um país voltar à sua esfera normal. O extraordinário para nós é podermos sentir a sua presença no meio do furacão. Deus habitou no meio de muitas pessoas. Esteve com Daniel, esteve com Ananias, Azarias, Misael, esteve com muitas pessoas que, na minha opinião, tiveram seu último estar, seu último momento. Deus foi lá e mudou esse contexto. Deus mudará também o nosso contexto. E se não for assim, o Senhor nos levará para si. O Senhor nos levará para si. E isso é o mais sonhado, é o mais desejado, é o mais pedido pelos cristãos, pelo fato de ansiar a sua vinda. Diz o texto: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Paulo, apóstolo de Cristo, um pensador, um teólogo, uma base sólida para o percurso do Evangelho na sua época. Ele, próximo à sua morte, ele diz que estava sendo oferecido, estava sucumbindo pela morte, mas ele disse assim que estava aguardando a sua fé, ou seja, ele não abriu mão da sua fé. Ele diz que combateu, diz que teve dificuldades, teve guerra, pelejas, combateu e recebeu uma força para guardar a sua fé. Então,
Quando ele escreve isso a Timóteo, capítulo 4, ele está mostrando a sua felicidade de ter fé. E não somente isso, ele também traz um contexto dizendo que daquele momento em diante estava guardada para ele uma coroa chamada coroa de justiça. E não só para ele, mas também todos quanto amarem a vinda do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor e cujo foi quem morreu para que nós pudéssemos conclamar hoje que somos salvos, que somos livres, que somos libertos, tudo por esse Senhor chamado Jesus Cristo. E nós glorificamos ao Senhor Jesus, porque se Paulo diz que tem uma coroa desejada, preparada para ele e também para os que amam a sua vinda, então, de novo, o som da palavra Maranata nos é peculiar e também é abundante para nós. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sem nenhum tipo de apelo, outro a não ser que o Senhor Jesus nos dê avivamentos no meio da nossa trajetória chamada fé. Para alguns que já se foram, concluiu-se, para outros que estão iniciando, é um projeto de começar, e para alguns outros é o meio, e nós precisamos. Eu estou no meio de uma trajetória, você está no meio de uma trajetória, e precisamos de ser avivados por Deus para continuarmos a conquistar o final, que é a nossa salvação com Jesus Cristo, estarmos com Deus. Senhores e senhoras que podem, irmãos e irmãs que podem nos ouvir, nos ver, nos assistir nesse momento, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e louvamos ao Senhor também pela ajuda de estarmos juntos, né? Juntos por esse contato. Aos irmãos, membros da igreja do Jardim Vitória, Assembleia de Deus, Ministério de Perus, aqui no setor do Jardim Vitória, nós agradecemos a Deus pela sua compreensão, pela sua oração, e nós pedimos nesse momento, a direção da igreja aqui pede nesse momento para que continuem na oração, pedindo ao Senhor Deus que possam livrar-nos, né, na medida em que a sua vontade seja operada ativamente. Nós pedimos a Deus que nos livre e possamos voltar a cultuar, possamos voltar e estarmos reunidos. Nesse momento a igreja ela está toda vazia, estamos aqui apenas fazendo essa transmissão, mas não há público, não há ninguém aqui para que possa caracterizar um culto. Por todos que estão trabalhando, pedindo a Deus que possa alcançar os seus liderados. Em nome de Jesus, eu agradeço em nome de... Isso deixaria e deixa todos os dirigentes, todos os pastores de uma forma amena. Porém, cremos num Deus vivo, num Deus eterno, e cremos que muitos dos irmãos estão fazendo orações, intercessões, deprecações, por todos que estão em iminência, por todos que estão trabalhando, pedindo a Deus que possa alcançar os seus liderados. Em nome de Jesus, eu agradeço em nome da direção e das igrejas da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Quero orar com vocês só para encerrar esse momento e glorificar ao Senhor, o nosso Deus. Onde você estiver, se possível for, ore comigo e peça que a bênção de Deus possa lhe acompanhar. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora e pedimos a Tua mão que alcance a todos os meus irmãos, a todas as minhas irmãs que pertencem a esta igreja, não somente nós, mas também a todos os que estão no mesmo momento, passando pela mesma situação. Pedimos a Tua ajuda. Meu Senhor, que esses irmãos que congregam nesta igreja, nesta congregação, possam viver, ó Deus, o extraordinário, possam viver o sobrenatural. E pedimos, ó Deus, que o Senhor os ajude para que eles também possam ajudar a sua obra. Coopere com eles, meu Senhor, para que eles possam cooperar com a sua obra, não que seja moeda de troca, mas por graça e bondade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos os que creem e podem dizer amém. Deus abençoe, meus irmãos.